Olá! Você já sabe tudo sobre a nova lei dos pedágios? E sabe como será a cobrança proporcional que vai passar a acontecer? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre o fim dos pedágios, ou seja, a nova forma como serão cobrados os pedágios nas rodovias federais. Isso aqui é muito importante porque vai afetar a vida da maioria dos condutores que utilizam esse tipo de serviço quase que diariamente. Bem, vamos à apresentação de hoje, mas eu sempre gosto de lembrar que para que você se mantenha atualizado com essa e outras informações, você pode se inscrever aqui no canal da Dr. Multas e ficar sempre ligado em todos os conteúdos que a gente produz aqui. Não só falando sobre essas mudanças da lei, mas também dando dicas para que você seja um motorista, além de muito bem informado, mais consciente dos seus direitos e deveres e de boas práticas no trânsito. Assim, se transformando num motorista que não só se preocupa com a sua segurança, mas com a segurança de todos no trânsito e sempre atento a todas as mudanças que acontecem na lei. Então, bem, vamos lá. Não deixe de se inscrever aqui no canal, mas vamos falar agora sobre a nova lei dos pedágios. E aqui, explicar um pouquinho por que essa nova lei está sendo chamada de fim dos pedágios. Vamos lá. O que você vai ver nesse vídeo? Então, a Lei 14.157, que é a lei que altera essa regulamentação dos pedágios. O que é o sistema de pedágios sem cancela? A mudança, quando que vai acontecer? E como fica a multa de pedágio? Bem, além disso, também quem vai realizar essas alterações nos sistemas de pedágio, porque a gente muitas vezes não tem uma relação muito boa com os pedágios. Ninguém gosta de pagar pedágio, acredito eu. Mas que a gente precisa entender como que vai funcionar isso, porque faz parte da nossa vida enquanto motorista e essa nova lei será benéfica ou não para os motoristas. Quando a lei passa a valer, a realmente afetar a vida dos condutores e como que vai funcionar a arrecadação não só das multas, mas também a arrecadação dos pedágios com esse novo sistema. Na verdade, a arrecadação das concessionárias com esse novo sistema de pedágios. Muito bem, vamos lá. Então, iniciando aqui, a Lei 14.157 de 2021 e a alteração dos artigos 209 e 209A. E aqui tem algumas coisas muito importantes. A primeira é a alteração na redação do artigo 209. Isso aqui foi a introdução do artigo 209A, por causa de uma situação muito pontual. A redação anterior não previa o cenário que passa a vigorar a partir da mudança promovida pela Lei 14.157. Na legislação anterior, se previa exclusivamente o caso do condutor que ultrapassasse uma barreira de um pedágio. E a partir de agora, alguns pedágios não mais terão barreiras, eles vão funcionar de uma nova forma. E por isso, houve a inserção do artigo 209A no Código de Trânsito Brasileiro. E para isso, é importante a gente entender qual foi o objetivo da lei. O objetivo da lei ele foi transformar a cobrança dos pedágios em algo que se prevê como mais justo, que é a cobrança proporcional pela quilometragem rodada naquela rodovia. Ou seja, quanto mais o motorista circula pela rodovia, mais ele paga pedágio. No modelo atual, os pedágios são colocados em pontos específicos e se você quiser passar apenas 1 quilômetro que tem um pedágio no meio, você vai pagar a tarifa inteira daquele pedágio. A partir de um novo sistema com proporcionalidade, essa proporcionalidade ela vai ser feita em um número maior de pontos, assim calculando, que o motorista que usa mais a via, ele sim paga mais, e o motorista que usa menos acaba tendo a sua cobrança reduzida. E aí, o sistema Free Flow, esse é o nome em inglês que a gente já tinha trazido aqui nessa primeira tela, que é o pedágio sem cancelas. O que é o sistema Free Flow? É o sistema onde não há a parada do veículo nos pedágios e essas cancelas de pedágio deixam de existir, permitindo assim um fluxo livre de veículos e o controle sendo feito por outras formas que não aquela cobrança nas cancelas de pedágio.
E esse sistema, portanto, necessitou de um ajuste da lei, fazendo com que o legislador tivesse que criar o artigo 209-A no Código de Trânsito Brasileiro. Bem, o que é esse sistema de pedágio sem cancela? Bem, isso aqui, será que significa o fim das praças de pedágio? Na verdade, todos os locais que tiverem a adesão ao sistema Free Flow não necessitarão das praças de pedágio como nós conhecemos hoje. E aí, a cobrança do pedágio ela deixará de ser manual e, por isso, as praças de pedágio deixarão de ter filas para controlar o fluxo de veículos e para que seja feita essa cobrança. Então, a cobrança ela vai ser feita proporcional ao uso da via. Então, haverão pontos de controle muito mais espalhados, onde os veículos conseguirão ter identificado quanto que eles usaram daquela rodovia, qual a quilometragem que foi rodada e serão cobrados por isso. Então, o valor passa a ser proporcional ao trecho. E também a detecção ela deixa de ser nas praças de pedágio para se tornar eletrônica. Então, os veículos eles terão controles eletrônicos, como tarjetas que poderão ser controladas por radiofrequência ou, se não, por câmeras que façam a leitura das placas e assim identifiquem qual foi o trajeto que aquele veículo circulou dentro ou sobre a rodovia. Bem, quando que essa mudança passa a valer? Ela é imediata? E aqui a gente já traz que ela não vai acontecer de forma imediata. Para que essa mudança passe a valer, o que vai ser preciso ainda, né? Então, precisa que haja uma regulamentação do CONTRAN. O sistema de pedágios é um sistema bastante complexo e nós já temos isso distribuído por todo o nosso país. E para que sejam adaptadas as regras e as formas como isso vai ser aplicado no dia a dia de cada um dos motoristas, o CONTRAN vai precisar fazer regulamentações de como essas normas vão ser aplicadas para você, condutor. Então aqui existe essa necessidade de regulamentações do CONTRAN, principalmente regulamentações que serão impostas às concessionárias de como elas farão esse tipo de fiscalização e cobrança. Então, além da regulamentação, um estudo de viabilidade de como aplicar isso e dos locais em que isso será primeiro aplicado, de vários testes ainda de como o sistema vai funcionar para os motoristas brasileiros e nas nossas rodovias. E aí, por fim, a implementação de fato, que é o último passo depois de todo esse processo de conhecimento e de testagem. Bem, como fica a multa de pedágio? E aqui é bem importante a gente trazer isso daqui de novo para que os motoristas fiquem cientes de que forma eles podem ser multados caso eles se enquadrem em algumas dessas novas situações que foram trazidas no Código de Trânsito Brasileiro. Não há mudança na multa em si, como eu já havia dito, lá no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, mas houve uma mudança na redação do Código de Trânsito. E aí foi a inclusão do artigo 209-A. E aí, para que fique mais claro ainda, eu coloquei aqui o texto do artigo 209-A, que é evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas, para não efetuar o seu pagamento ou deixar de efetuá-lo da forma estabelecida. Então, notem aqui que não existe mais o verbo de transpor bloqueio, como era no artigo 209, que segue valendo dentro do Código de Trânsito, porque a partir de agora essas duas realidades devem coexistir por um bom tempo. Então, existem, a partir dessa última alteração, dois cenários que podem trazer multas para o condutor. E aqui, mais um detalhe importante. Tanto a multa do artigo 209 como a multa do artigo 209-A, elas são infrações graves, ou seja, infrações que geram 5 pontos na CNH do condutor. E, como uma infração grave, ela tem uma penalidade de multa de R$ 195,23. Quem que será o responsável por realizar as alterações nos sistemas dos pedágios? Então aqui 3 momentos são muito importantes da gente destacar. O primeiro momento, como a gente já falou, é a regulamentação do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então o CONTRAN pega a lei que fez essa alteração e a partir de agora ele vai
criar normativas, regulamentos de como as concessionárias, as empresas que têm o direito de explorar o pedagiamento das rodovias, terão que se comportar para fazer essas adequações. Então, a adequação das concessionárias ocorrerá depois que o CONTRAN exponha todas as diretrizes de como isso deverá ser feito e, claro, a fase de transição nas vias sob concessão. Porque, como a gente já falou aqui, todas as praças de pedágio elas deixarão de existir da forma como a gente conhece e passarão a valer com as regras da nova lei de trânsito, não só contando por aqueles pontos de checagem tradicionais, mas também para que seja adaptado a conferência ou controle da circulação dos veículos e a cobrança possa ser feita de maneira proporcional. Bem, esse daqui é um ponto importante, a gente tem sido questionado a respeito disso, que é, essa nova lei, ela é mais benéfica para os motoristas? E a gente entende que, em regra, sim, ela é mais benéfica para os motoristas. Um exemplo é o benefício para quem reside próximo das praças de pedágio e quem precisa passar pelo trecho, somente o trecho onde existe aquela concessão, existe aquele pedágio para que possa se deslocar para ir para casa ou para ir para o seu trabalho. Nesses casos, essas pessoas serão bastante beneficiadas porque a tarifa que elas terão que pagar será uma tarifa reduzida conforme o espaço ou conforme a distância que eles percorrerão sobre a rodovia pedagiada. Então esse é um ponto importante, mas claro, como que vai haver a adaptação dessa nova legislação e como serão recontabilizados, como vai ser redistribuída a precificação dos pedágios, isso daí é algo importante e que ainda carece de algumas informações, mas que nos casos da cobrança proporcional se entende que isso será mais justo e mais benéfico para alguns motoristas, especialmente os que estão nessa condição do exemplo que a gente traz aqui. A Lei 14.157, além de tudo isso que a gente já falou, isso já está valendo para os motoristas, isso já está trazendo impactos para os condutores? E aqui existe um ponto importante. A lei ela já está em vigor, a lei já é válida, mas ela ainda não passou a ser aplicada. Ela ainda está em fase de regulamentação e só depois disso ela vai ser implementada. Então, a lei é uma lei válida, mas os efeitos dela ainda não estão sendo sentidos pelos condutores porque dependem dessa regulamentação pelos órgãos, aqui especialmente o CONTRAN. Então, os motoristas eles ainda não estão vendo os reflexos disso, e provavelmente essa nova lei ainda vai levar um tempo para que possa afetar a maioria de nós motoristas do nosso Brasil. Bem, e aqui existe um detalhe. A lei prevê a seguinte situação dos motoristas que serão controlados por um sistema de fiscalização, ou por radiofrequência ou por imagem, e se criou, portanto, uma nova condição de fiscalização, que é a do artigo 209A. E o que o legislador previu? Que esse novo tipo de fiscalização poderia gerar uma quebra ou uma fuga de pagadores às concessionárias, às empresas que fazem o pedagiamento das rodovias. E para diminuir esse risco das empresas, o governo se propôs, ou melhor, determinou através da lei, que poderia haver uma compensação do próprio governo para auxiliar as empresas concessionárias a se proteger desse tipo de conduta de evasão à fiscalização do pedagiamento. E aí, a lei determinou que pode haver um repasse de compensação para cobrir essa evasão às concessionárias. Aqui é um ponto importante porque a lei também determina que essa compensação ela vai ser limitada pelo valor que o governo arrecadar com a cobrança das multas do artigo 209A. Isso aqui é algo interessante da gente refletir, porque provavelmente essa multa passará a ser aplicada de uma forma bastante constante caso haja esse tipo de infração, até porque essa fiscalização vai ocorrer de uma forma intensa não só pelo governo, mas também pelas concessionárias, para que possa ter essa compensação nos casos de evasão da fiscalização. Então,
Aqui, um último detalhe antes da gente acabar é quem que vai poder autuar os motoristas por esse tipo de infração. E aqui é um detalhe importante que, apesar das concessionárias estarem interessadas nesse tipo de multa, elas não terão o poder de autuar os motoristas. Quem tem o direito de autuar os motoristas nessa situação é a Agência Nacional de Trânsito e Transporte, que cede esse direito, que dá concessões de autuação para os outros órgãos. E aqui, por exemplo, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, que será provavelmente o principal órgão autuador desse tipo de infração. Claro, nas rodovias estaduais também poderão haver circunstâncias que isso também alcance as polícias rodoviárias estaduais, mas é importante deixar claro que as concessionárias não poderão anotar esse tipo de infração. Bem, se você gostou desse conteúdo, se você quer sempre se manter informado, não deixe de consumir o nosso conteúdo aqui, mas mais do que isso, não deixe de colocar a sua pergunta aqui nos comentários depois desse vídeo para que a gente saiba se você ficou satisfeito com essas informações, se você ainda tem alguma dúvida e se existe alguma forma que eu ou a minha equipe possamos ajudar você. E claro, se você levou alguma multa de trânsito, você também pode aproveitar e fazer agora a sua consulta gratuita para contar com as informações de um especialista em direito de trânsito orientando você sobre qual a melhor forma de proceder na sua infração. Qualquer dúvida, deixa aqui e até o próximo vídeo. Abraço!